Vamos começar então? Hoje a ideia é nós trabalharmos com criação de tabelas. E aí, quando eu falo criação de tabelas, às vezes algum aluno já conhece tabelas, fica até mais fácil, ou de repente o aluno nunca ouviu falar de tabelas, né? Não sabe o que é isso. Fica até meio confuso. Ele fala, tabela, aquele negócio do futebol, quando tá dois jogadores tocando a bola um para o outro, né? Tá tabelando lá. Aí eu falo, não seria isso. Aí, de repente, um outro aluno fala assim, tabela, aquele negócio onde eu tenho lá os nomes em cima, onde aparece nome, endereço, bairro, CEP, UF, né, esse nome da cidade, bairro, e aí vai, né, essas informações, e os dados embaixo, onde aparece o nome da pessoa e demais pessoas, né. Aí eu vou falar, sim, isso aí é a ideia de uma tabela, tá? Dentro de uma tabela, nós podemos ter colunas, nós podemos ter linhas, podemos ter informações pertinentes a essas colunas e essas linhas. Enfim, eu posso elaborar a tabela da forma que eu achar que fica mais conveniente para mim. O interessante na tabela é que a ideia dela é permitir você futuramente buscar alguma informação ou até mesmo você imprimir algo que vai dar uma certa, vamos falar assim, facilidade na hora de analisar as informações, onde vai estar tudo separado certinho, vamos falar assim, quadrinho por quadrinho, né? A gente não fala quadrinho por quadrinho, a gente fala colunas, né? Linhas, duplas, né? Mas a ideia é facilitar a vida do usuário, facilitar a vida de quem vai pegar aquelas informações e analisá-las, tá? As tabelas, você vai ver que dentro da área de informática, ela começa no Word de uma forma bem simples. Depois ela adentra o Excel, onde você pode elaborar controle de estoque, controle de caixa, né, mais aprofundado. E futuramente, se você de repente falar, eu quero entrar mais a fundo na área de tecnologia, ela adentra o que nós chamamos de banco de dados, onde é possível você ter várias tabelas com o que nós chamamos de linhas ou registros, tá? E aí você fazer um controle de dados de forma que eu possa relacionar uma tabela com uma outra tabela, buscar informações pertinentes, de repente, a algo em uma determinada tabela e mesclar essas informações com informações de outra tabela, fazendo surgir como se fosse uma terceira tabela. Enfim, a ideia de tabela, quando você começa a aprimorar e entrar mais a fundo, você vai ver que ela é fantástica. Hoje, uma profissão que trabalha muito com a parte de tabelas hoje, que é muito denominada aí no meio da tecnologia, é chamado DBA, tá? Que quer dizer Database Administrator, D de dado, B de barriga, A de abelha, né? Então, o DBA, ou DBA no inglês, esse cidadão, ele tem a função de gerenciar uma quantidade muito grande de informações que são chamadas de tabelas, tá? E ele ganha bem pra caramba. O salário de um DBA hoje, no interior, igual que nós moramos em Bebedouro, a média é em torno de 4, 5 mil reais. Em alguns lugares, às vezes, o cara ganha até 7 mil, 8 mil reais no interior. Falando de grandes centros, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cidades grandes, o salário aumenta. De repente, pode ser de 8 mil até 16, 15, 16 mil. Dependendo do lugar, até chega até 20 mil. De repente, o profissional da área de informática presta um concurso na Petrobras, por exemplo, e vai lá, faz a prova e passa. Ou até mesmo para trabalhar numa Receita Federal, né, que é um órgão público aí altamente relevante hoje no nosso meio, né, está em destaque, porque estão caçando pra caramba aí o pessoal que mexe com corrupção, sonegação, né, adulteração de impostos, enfim. E de repente você fala, mas como que eles conseguem localizar, achar isso? Aí você fala, poxa, isso é justamente porque existe por trás pessoas da área de tecnologia que são especializadas na área de banco de dados, que são chamados DBA, e esses caras conseguem falar assim, eles peneiram essas informações, eles fazem a mineração dessas informações, tá? E aí, quando eles pegam, selecionam essas informações e pesquisam, fazem essa forma de mineração, eles conseguem filtrar e descobrir quem está sacaneando, quem está roubando, furtando e quem que não está furtando. Perfeito? Ou sonegando, vamos falar dessa forma, quem está sonegando ou quem não está sonegando.
tá? Então, isso tudo envolve o que nós vamos começar a entender hoje de tabelas. Aí você fala assim, de repente, Joel, eu não estou fazendo um curso de especialização em tecnologia da informação para ter que saber tudo isso. Eu estou fazendo um curso da área de jurídico, tá? Eu não estou nem aí para informática. O que eu vou passar para vocês são conceitos bem básicos de criação de tabelas. Não vou querer cobrar isso de vocês e muito menos exigir de vocês um conhecimento amplo nessa área. Mas é uma dica para vocês, que se de repente futuramente eles falarem assim, nossa, eu gostei dessa área também, quero estudar um pouquinho, tá? É uma área que vale a pena, é uma área legal, é uma área que a maioria do pessoal que forma em tecnologia da informação acaba adentrando aí no mercado de trabalho para trabalhar com essa área de DBA, que cria banco de dados, que cria a parte de tabelas e manuseia elas. Ok? Bom, falei bastante. Vamos lá ao que nos interessa, tá? Então, primeiro, vocês vão ter que clicar aqui em cima no ficheiro, inserir. Dentro do inserir, nós vamos ter várias opções, olha só. Nessas opções, temos uma opção chamada tabela. Dentro dessa opção tabela, nós podemos utilizar essa malhazinha que eu tenho, onde ele especifica números de colunas, então, à medida que eu levo para a direita, na minha direita, no mouse aqui e tal, ele vai aparecendo quadrinhos, ele vai montando como se fosse uma coluna, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Se eu levo o cursor para baixo, ele vai montando linhas. Olha o exemplo que vocês têm embaixo, ó, tá? Então eu posso montar uma tabela por aqui, ou eu posso também montar uma tabela vindo aqui no inserir. Às vezes no inserir ele faz uma forma mais, vamos falar assim, mecânica, vamos falar, né? Onde eu posso especificar números de colunas que eu quero criar e números de linhas que eu quero criar. Embaixo nós temos especificações também referente à largura, ajustar-se automaticamente, enfim, tudo que é pertinente à largura da minha tabela. Legal? Então, toda vez que eu quero criar uma tabela, vou cancelar aqui, tá? Toda vez que eu quero criar uma tabela, você acessa o MS Word, ele abre nessa ferramenta. Toda vez que eu falo, não, eu quero criar uma tabela, eu tenho que vir aqui, inserir, legal? E aí nós vemos na opção tabela e podemos fazer uso desses recursos que nós temos aqui dentro do ficheiro tabela. Perfeito? Só que aí eu vou dar agora uma dica para vocês, um macete de como criar a tabela também, sem precisar vir direto nessa opção, tá? Então, a maioria do pessoal vem no inserir e já vai criando a tabela. E a ideia não é essa. A ideia primeiro é você analisar o que você quer, tá? Se nós estivéssemos numa sala de aula nesse momento, eu ia pegar o quadro e fazer uma tabela para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas nesse momento eu não estou numa sala de aula. Então vamos tentar aqui para vocês da melhor forma possível, tá bom? Então a ideia, eu sempre costumo diminuir o zoom. E aí você fala, mas por que diminuir o zoom? Tá? Diminuindo o zoom, eu vou ter uma ideia de como que está o meu papel. Isso aqui é a ideia do papel seu mesmo. Você vai ter imprimido. Ela está no formato que nós chamamos de retrato. Eu posso fazer a inversão dessa página. Dependendo do tipo de tabela que você vai fazer, é sempre interessante fazer a inversão. Tá? E aí você fala, qual é a inversão, Joel? Eu vou passar ele do modo retrato para o modo paisagem. Para fazer isso, nós podemos vir aqui em Layout, tá? E dentro do layout, no ficheiro, olha aqui, layout, tá? Escreve layout, né? Layout. Falar no português é mais difícil que falar no inglês. Eu costumei falar no inglês layout, né? Para falar em português eu apanho, né? Layout, né? E aí, dentro do layout aqui de vocês, nós temos aqui orientação. Então, observe que tem dois desenhos. Os ícones falam para nós, né? Olha só, um papelzinho como se estivesse na posição normal, né? Em pezinho, que é o retrato, e um como se estivesse deitado, que é o paisagem. Essa posição que nós temos é o retrato, tá? Então, eu clico na orientação e escolho a opção paisagem. Observa que o papel muda, olha só, como se eu tivesse pego o papel e deitado ele. Eu volto no retrato, olha lá, ó, tá? Então, se eu fizer essa brincadeira, clico num, olha, eu vou perceber que ou ele deita o papel, ou ele deixa o papel em pezinho, né? Vamos falar assim, ou ele fica na vertical, ou ele fica na horizontal. A posição retrato é a posição vertical. A posição paisagem, posição horizontal da minha folha. Perfeito? Então,
eu já entendi que eu posso modificar a posição do meu papel. É a primeira parte que a gente sempre procura fazer para entender. Segundo, agora eu vou inserir a minha tabela, tá? Vou aumentar um pouquinho o zoom, porque como eu inverti o papel, com uns espaços a mais aqui, eu posso, eu me luxo, né? Vamos falar assim, poder utilizar um pouquinho mais. Agora eu venho aqui em cima no ficheiro, inserir. Dentro do inserir, nós temos a opção tabela. Dentro da opção tabela, nós temos os quadrinhos. Olha só, são as colunas. Ou então, inserir tabela, que eu posso fazer por aqui. Vamos falar assim, olha, eu quero criar uma coluna, vai aparecer uma coluna onde vai aparecer o nome, tá? Então, já é uma coluna. Uma outra coluna que vai aparecer o endereço, então nós temos duas colunas. Depois do endereço, eu quero saber o bairro, tá? Então, terceira coluna. Eu quero saber vamos falar assim, o telefone da pessoa, tá? Então, é a quarta coluna. Eu quero saber o nome da cidade onde mora essa pessoa, tá? Então, são 5 colunas. Eu quero saber o CEP da cidade, 6 colunas. Eu quero saber a unidade federativa. Para quem não sabe o que é a unidade federativa, o F é a sigla do estado. Por exemplo, São Paulo é SP, Minas Gerais é MG, Rio de Janeiro é RJ, tá? Então, já foram 7 colunas. Eu quero saber a data de nascimento da pessoa, eu quero cadastrar a data de nascimento, então são 8 colunas. E aí você fala, já não poderia colocar CPF, RG e mais informações pertinentes a essa pessoa? Sim. Nós vamos fazer algo só para nós brincarmos aqui, tá? Então, nós podemos fazer 8 colunas, dá para a gente fazer o que a gente precisa. Vou colocar 9 colunas, que também eu vou colocar o e-mail, tá? Então, vou colocar também um e-mail aqui. Você fala, já, se você quiser colocar Instagram, aí você pode colocar 10 colunas, tá? Vou colocar 9. Então, aqui está 5. Eu posso clicar na setinha para cima, olha, ele vai aumentando o número de colunas. Setinha para baixo, ele diminui o número de colunas. Ou então eu posso vir aqui dentro e digitar um número. Legal? Digito 9, ele aparece automático. Números de linhas. Eu vou cadastrar, Joel, uma média de 1.000 pessoas. Vamos supor que você acabou de montar uma lojinha de roupa, você ficou desempregado, estava trabalhando numa empresa, ficou desempregado, recebeu lá o acerto, seu tempo de serviço, deu uma graninha boa, e aí você é uma pessoa criativa, fala assim, eu não vou ficar parado sem trabalhar. E nessa época de pandemia tá difícil arrumar emprego, tudo. Aí você fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar um negócio de venda de roupas. E aí você vai lá em São Paulo, no Brás, vai lá, compra umas roupas baratas, umas roupas da hora, legal, né? E aí traz a roupa e até oferece para o professor Joel. Professor Joel, compra essa roupa de mim para me ajudar, né? E eu vejo as roupas e acho, nossa, que roupa legal, né? E aí eu falo, mas eu só posso comprar para pagar em parcelas, 3 parcelas ou 2 parcelas. Aí você fala, não, tudo bem, eu vou cadastrar aqui as suas informações, tudo certinho, e eu vou fazer um cadastro de clientes. E aí você faz uma coisa básica dentro do MS Word, ou até mesmo dentro do Excel, tá? E aí você cadastra lá os meus dados. Então a ideia é essa, você poder ter informações. Aí de repente você começa a vender, e na hora que você percebe, você já tem umas 1.000 pessoas cadastradas. Aí você fala, caraca, tô ganhando dinheiro com esse negócio, né? Então ao invés de eu pegar agora e ficar de sacoleiro de casa em casa, eu vou montar uma lojinha para mim. E aí você vai lá, abre um estabelecimento e começa a sua pequena loja, uma pequena lojinha lá do Magazine. Bacana? Então, eu posso fazer isso sem comprar um sistema grande. Um sistema grande, para controlar uma empresa grande, é muito caro. Está em torno aí de 30 mil, 50 mil, dependendo do sistema. Um sistema bom. Não estou falando sisteminhas ruins, vagabundos, que estão aí no mercado. Tem um monte de gente picareta que vende coisinhas aí no mercado barato, que você compra e fala, nossa, tá barato, né? E na hora que você começa a fazer uso, começa a dar erro, dar bug, dá um monte de problema e o barato acaba saindo caro. Então, às vezes, é preferível você comprar de uma empresa que tem procedência, que vai te dar segurança, respaldo, para você não quebrar a cara, tá? Então, pensando nessa ideia, eu posso montar algo paliativo, simples, é o que a gente está fazendo. Número de linhas. Então, no momento, eu vou começar com 2 linhas. Então, eu vou clicar no OK. Nota que ele apareceu para mim lá um monte de quadrinho bonitinho, olha só. Se nós aumentarmos o zoom, olha, eu vou enxergar melhor isso daí. Perfeito? Ó. Aí eu não estou entendendo, Joel. A ideia é que dentro desses quadrinhos colocar, por exemplo, olha, nome, tá? No outro quadrinho eu posso colocar endereço,
No outro quadrinho eu posso colocar, ó, bairro, tá? No outro eu posso colocar lá, por exemplo, telefone, né? Fone ou celular, alguma coisa desse tipo, e-mail, tá? A cidade onde mora o cidadão, o CEP, tá? A unidade federativa que a gente chama de UF, que é a sigla do estado, e a data de nascimento. Legal? E aí quais são os dados que eu vou colocar? Na linha de baixo eu vou colocar meus nomes, só para exemplo, Joel Massarioli, tá? O endereço, rua. Vamos colocar meu endereço de verdade, se vocês quiserem pagar uma pizza e mandar para mim uma Coca-Cola, eu aceito, tá? Elcio De Vito, vírgula. Eu nunca coloco uma coluna só para o número da residência, eu coloco tudo junto. Então, eu coloco a vírgula, dou um espaço, eu coloco o número, tá? Vocês podem fazer assim também. Eu aconselho sempre fazer assim. O bairro residencial, Candim, tá? O telefone. Como vocês são alunos meus e a gente sempre trabalha junto, tá? E vocês já têm meu telefone tudo certinho, eu vou colocar meu telefone aqui para vocês, tá bom? Então vai ser 9991 54 86, tá? 86 50. Esse é meu telefone. E seu e-mail, Joel? Esse aqui é o Massarioli. Lembrando que e-mail é sempre tudo minúsculo, tá? massarioli@bol.com.br, tá? A cidade que eu moro, Bebedouro. Qual que é o CEP? 14 711, tá? Vou colocar aqui a 14.711 tracinho, tá? 546. Qual que é a sigla do estado? Estado de São Paulo, SP. E a data de nascimento? Agora vamos revelar minha data de nascimento para vocês. 09/09 de 1972, tá? Eu quero colocar mais informações, tá bom? Se você pressionar a tecla Tab, que é umas duas setinhas que tem no seu teclado, tá? Tem a teclinha que a gente chama de Caps Lock, onde aumenta o tamanho da letra. Nos notebooks está escrito fixa, né? Mas os teclados normais dos PC, Caps Lock, ou Caps Lock, né? Depende de como você quiser falar. E aí em cima, uma está escrito Tab, outra está apenas uma setinha para a direita e uma setinha para a esquerda. Se você pressionar essa tecla Tab, ele vai abrir uma outra linha, olha lá. Ó. Se eu pressionar e não soltar, ele dispara a abrir mais linhas, olha que interessante. Então eu posso abrir de repente uma quantidade de linhas que eu achar que fica legal. Tá? Você fala assim, Joel, quero abrir uma linha, quero abrir linhas aqui para poder inserir lá 500 pessoas. Você pode pressionar o botão Tab e deixar, ele vai disparar abrir linhas. Olha que bacana, ó. Eu pressionei, não soltei e ele está abrindo linhas para mim, olha. Ele vai abrir uma outra página, depois ele abre outra página. Vamos diminuir o zoom para ver se realmente ele vai abrir outra página. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha, já tem duas páginas, olha. Eu pressionei o Tab, mantive, olha só, vai abrir outra página para mim, olha lá. E aí, se eu manter o dedo pressionado, isso aqui vai encher de páginas, ou seja, vai ficar cheio de páginas com linhas. Bacana? Aí você fala, Joel, posso ter quantas páginas? Aí vai depender da sua necessidade, tá? Então é de acordo com a sua necessidade, o número de páginas que você pode criar, ok? Eu criei as páginas, eu poderia vir aqui abaixo e continuar digitando mais informações até ter o que nós chamamos de uma tabela cheia de registros, cheias de linhas. Na realidade, é um banco de dados, bem discreto, bem simples, mas acaba sendo um banco de dados, tá bom? Eu quero ajustar algumas coisas, por exemplo, observa aqui em cima, aqui, olha, nas margens, a margem superior, nós já falamos de margens já, né? Tem um espaço em branco, a margem direita também, a margem esquerda. Então, são espaços que eu poderia utilizar. Eu posso redimensionar esses espaços vindo na régua. Eu posso vir aqui na régua e esticar para a direita, olha lá, a linha vai deslocar ocupando mais o espaço da página. Nunca vou aconselhar vocês fazerem ficar rente assim, ó. Tá? Procurem deixar pelo menos um espaçozinho pequenininho, visivelmente a olho nu, né? Ó, um pequeno espaço para mais ou menos de 1 centímetro. Se você quiser fazer com perfeição, exato, também você pode entrar no recurso de configuração de páginas. Olha, estou fazendo manualmente, dá um pouquinho de trabalho fazer manualmente, olha, mas eu estou puxando ele, redimensionando, tá? Aqui também eu posso puxar um pouquinho mais, se eu quiser, ou assim em diante, né?
Aqui embaixo, ó, na parte de baixo, a minha configuração aqui embaixo também posso puxar, olha, e esticar de forma que ele ocupe melhor a área de fluxo de texto que está na minha página. Se você falar assim, Joel, eu não quero fazer desse jeito, tem uma outra forma de eu fazer isso? Sim, tá? Quando nós estamos aqui na opção de página inicial, vocês têm aqui a opção de parágrafo, olha lá, ó, tá? Esse parágrafo, a gente já mexeu nele, já usamos essa opção. Se você clica na setinha dele, olha, ele vai ter os recuos da linha do parágrafo, tá? E acho que eu estou falando besteira aqui, né? Porque eu estou usando os recuos da linha, eu não queria usar os recuos da linha. Vamos corrigir aqui, porque eu vim no parágrafo aqui, ele foi lá na parte de recuo da linha, tá bom? Vamos pegar e dar 2 cliques na borda da régua, que ele vai também entrar nas configurações de página para mim aqui, tá? Só que eu não quero dar tabela, quero dar a minha página. Ah, agora sim, ó. As configurações da minha página, normal, do jeito que eu queria, ok? E aí nessas configurações nós temos superior, esquerda, inferior e direita. Então a superior é esse espacinho de cima da minha página aqui, ó, que eu tenho, tá? Nota que o meu tá 0,75. Se eu mandar imprimir desse jeito, a impressora costuma cortar. As impressoras, a Epson, por exemplo, abaixo de 1 centímetro ele corta a linha, tá? Então eu posso, em vez de colocar 0,75, posso colocar 1 centímetro cravado. Então, para todos, eu poderia vir aqui e colocar 1 centímetro, olha, tanto para a esquerda, quanto para a inferior, como também para a direita, 1 centímetro. Então, eu especifiquei que a minha margem vai ficar tudo com 1 centímetro. Olha, dou OK, tá? É incrível, né? O meu que cortou, olha. O que aconteceu com o safado, né? Deixa eu ver lá. Esquerda, tá 2,5. Ele deve estar dando algum conflito na minha configuração, porque se eu coloco 1 centímetro, ele não está aceitando, ó. Ele está cortando, ele está colocando negativo, olha só. Por que ele está fazendo isso, eu não sei, tá? Sinceramente, eu não sei. Deixa eu ver se é porque eu devo estar com o cursor dentro da tabela. Vamos tirar o cursor dentro da tabela, ver se ele vai aceitar. Ah, não está aceitando. Então, ó, infelizmente, não vai dar para fazer isso com a tabela já pronta, tá? Deixa eu recortar a tabela. Vou clicar aqui em cima, vou dar um Ctrl X para recortar a tabela. Vamos tentar fazer a configuração da página antes de colocar a tabela, tá? Vou dar 2 cliques aqui e deixa eu fazer aqui tudo com 1 centímetro. 1, e também aqui vai ficar 1. Perfeito? Agora deu certo a configuração, diminuiu tudo para 1 centímetro. Agora vou dar um Ctrl V para colar a tabela. Olha que safado, ele continua ainda me sacaneando ainda, né? Ele jogou aqui e tampou ele. Então eu vou deixar sem, já que ele não quer me ajudar e está sacaneando comigo, vou pegar e fazer manualmente mesmo. Infelizmente eu não consigo fazer isso lá, eu não estou conseguindo, tá? Pode ser algum bug aí da Microsoft ou então algum bug meu que eu não estou conseguindo resolver o problema. Vou deixar assim manual, ó. Nota que eu vim, cliquei, arrastei manualmente para cá, puxei também esse daqui manualmente, tá? Então eu deixei manualmente mesmo, porque ele tá me barrando eu fazer pela configuração da página, perfeito? Agora que eu fiz isso manualmente, eu vou fazer alguns ajustes para não quebrar o nome. Se a gente aumentar o zoom, vamos aumentar o zoom disso aqui e vamos aumentar aqui para a gente ver que melhor, ó. Observe que aqui apareceu o nome, olha, quebrando o quadrinho. Eu quero tudo na mesma linha. Então eu posso vir aqui em cima, olha, na coluna, tá vendo na régua que o cursor muda de forma? Olha que bacana, ó. Então, as divisas na régua, olha como que estão, ó. Cada coluna tem a sua divisa na régua. Esse recursinho, esse botãozinho que faz essa divisão na régua, ele controla para mim a largura da minha coluna. Então, se eu clicar nele e não soltar, olha, eu posso arrastar para a direita e redimensionar a largura. Olha que bacana, ó. Então, de repente, você pode deixar um tamanho um pouquinho maior para o nome. O endereço é a mesma coisa, ó, vou deixar um tamanho um pouquinho maior para o endereço. O bairro, vou aumentar um pouquinho mais para o bairro, tá? Ó. O telefone também, olha.
tá? Aí, se nós arrastarmos aqui para direita, nós vamos ver como está ficando, olha. O CEP eu posso diminuir um pouquinho, não precisa ser tão grande para o CEP. A UF, que é a unidade federativa, também eu posso diminuir um pouquinho, olha só. E a data de nascimento ficou grandona, olha só. Eu posso também diminuir um pouquinho também a data de nascimento. Só que o botão da régua sumiu, olha lá. Como que eu vou fazer para controlar essa data de nascimento, né? Olha. Então aí eu vou ter que pegar e criar uma situação aqui para tentar me ajudar, porque ficou difícil lá. Então eu vou puxar aqui à esquerda, ver se ele movimenta a tabela. Ó, apareceu lá para mim a margem. Vou lá em cima na régua, vou diminuir, olha. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Diminuo ele, a largura da coluna. Volto na minha esquerda, olha o trabalhão que eu tô tendo para fazer, ó. Volto para minha esquerda, tá lá a minha margem, né? Olha, a margem até sumiu aqui, né? E eu vou tentar agora puxar a minha margem para a direita. Vamos ver se eu consigo pegar a safadinha aqui da margem. Tá difícil, hein? Eu não tô conseguindo pegar ele certinho. Caraca, hein? Deixa eu ver se eu mudar a visualização aqui, se eu consigo enxergar essa margem. Não tá dando. Tá difícil mesmo. Então vamos fazer diferente, ó. Vou desfazer o que eu fiz, porque ele não tá me deixando eu pegar aqui, né? Ele não tá deixando eu pegar. Vamos desfazer até ele voltar lá. Tá, voltou para mim. Ok. Só que aí eu perdi o lado direito, olha só. O lado direito eu perdi ele de novo, não consigo mexer nele. Deixa eu pegar essa tabela, tentar mover ela. Que às vezes eu consigo fazer isso melhor. Vamos tentar. São várias formas que eu posso tentar aqui. Ou eu posso também selecionar tudo, né? Vamos dar um Ctrl T. Isso. Ele está pegando aqui a margem. Vou diminuir o tamanho. Vamos ver se diminui o tamanho. Ele vai fazer para mim um autoajuste aqui. Botão direito. Tá? Vamos tentar fazer um autoajuste nele aqui da minha tabela. Inserir tabela, distribuir linhas uniformemente, distribuir coluna uniformemente, estilo da borda, autoajuste. É isso aqui que eu tô caçando. Ajustar-se automaticamente ao conteúdo. Vamos ver. Ah, melhorou. Cara, dá um trabalho, tá vendo? Até mesmo eu que já trabalho nessa área, apanhei um pouquinho para ele fazer isso aqui para mim, olha só. Mas eu consegui. Só que tem um problema. Ele fez o autoajuste e aí sobrou um espação à direita. Temos duas formas aqui. De repente você fala assim, Joel, eu coloquei essas informações e eu quero, de repente, aumentar o tamanho da fonte. Que tem espaço para aumentar, né? Olha, dou um Ctrl T, vou no A com a setinha para cima e começo a clicar nele, olha. Ele começa a aumentar para mim o tamanho da fonte, proporcional à minha página. Olha só. Ou posso diminuir também. Tá? Eu posso diminuir e vir aqui no final, olha, clicar aqui em cima aqui para selecionar e eu posso pegar, inserir aqui uma nova coluna. Bacana? Ou do lado direito ou nesse daqui também. Ó. Se você clicar nesse daqui vai dar para pegar. Ó. Posso inserir uma nova coluna aqui. Então se eu clicar com o botão direito, onde eu selecionei, vai ter a opção inserir colunas à esquerda ou colunas à direita. Ah, eu quero colunas à direita. Olha lá. Posso vir aqui, olha, tá? Clicar com o botão direito, inserir mais uma coluna, inserir colunas à direita. Vamos aumentar o zoom. Como eu coloquei para ele fazer o autoajuste, tá? Esse editor de texto, ele está entendendo que como não tem nada na coluna, ele vai colocar ela bem estreitinha, olha só. Fica até ridículo, né? Mas por que ele colocou pequenininho assim? Porque não tem informação nenhuma. Se eu colocar informações aqui dentro, eu clico aqui e solto. Começo a digitar informações, por exemplo, RG, tá? E no outro eu vou colocar CPF, ele vai pegar e aumentar o tamanho. Vamos supor que o RG, eu vou colocar um RG fictício, eu não vou colocar o meu real, tá?
Então, vou colocar aqui um RG fictício para a gente ter uma ideia de como ficaria a informação dentro do quadradinho, ó, tá? Então, vamos supor que isso aqui é um RG fictício. E aqui um CPF, tá? Ó, também fictício, eu não vou colocar meu CPF real, tá? Então, as informações estão lá dentro, guardadinhas, olha. Vamos diminuir o zoom para ver como está ficando na página. E observa que ele deu uma quebrada, olha só. Ele cortou os dados. Então, para ajustar melhor, posso dar um Ctrl T, tá? E vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra, olha. Ajustou. Só que ele diminuiu muito. Então, ó, ele não está tendo meio termo. Ele diminui muito ou ele aumenta muito, né? Olha só. Tá? O tamanho que tá para ele, eu vou colocar aqui 10 para ver se vai dar certo, ó. Já tá grande, ó. Então, eu vou clicar, em vez de 10, eu vou colocar 9. Vamos ver, ó. Com 9 ele deu um ajuste para mim um pouquinho melhor. Só que aí com 10 ele quebra, né? Ó. Isso é chato, né? O jeito que tá ficando é chato. Ele não tá tendo meio termo, olha que chato, né? Então eu posso pegar, olha, eu vou selecionar toda a tabela. Deixa eu ver se eu consigo remover aquele autoajuste. Eu cliquei com o botão direito na minha tabela, tá? Ó. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo selecionar ela sem dar o Ctrl T. Botão direito, autoajuste. Tá? Ajustar-se automaticamente, ajustar-se automaticamente a janela, largura fixa da coluna. Vou deixar a largura fixa para voltar ao normal, tá? E aí eu vou selecionar e diminuir o tamanho da fonte para 9. Isso. Por que eu tirei o ajuste automático? Porque ele vai manter a largura da minha tabela, que é o que eu quero. Ele mantenha a largura dela proporcional ao tamanho meu aqui, né? Olha. Tá? E que as letrinhas fiquem menor. Eu prefiro que fique assim do que do outro jeito que ele estava colocando. Olha. A primeira linha, olha, eu vou aqui no cantinho, vou selecionar a primeira linha e vou colocar essa primeira linha em negrito, para dar um realce. E vou colocar ela centralizada. Olha como está ficando. Vamos aumentar o zoom? Então, eu vou colocar aqui um zoom de 120, tá? E olha como está ficando, ó. O nome, o endereço, o bairro, o telefone, o e-mail, cidade, CEP, a UF, que é a unidade federativa, data de nascimento, o RG, CPF, tá? Vou salvar isso daqui. Vou lá em arquivo, salvar. Vou colocar um nome para ele, tá? Nota que eu vou salvar dentro do meu computador, ó, este PC. Clico nele, mais opções dentro do meu computador. Posso salvar dentro da pasta documentos que ele está sugerindo, ou eu posso criar uma pasta para salvar isso daí. Perfeito? Vamos partir da ideia que eu quero criar uma pasta, como se eu estivesse fazendo algo aí para uma empresa. Eu vou vir aqui, ó, dentro desse local C2 clico nele, tá? Vou escolher a opção nova pasta e vou digitar um nome aqui para ela. Vamos supor que a empresa que eu estou fazendo o cadastro chama Magazine, Magazine, tá? Vou colocar um underline aqui, Tiririca. Ou posso colocar também diferente, ó. Só para brincar, né? Ser criativo. Tiririca, moda. Onde a moda chega em primeiro lugar. A loja Tiririca. E aí o nome do arquivo aqui embaixo, olha, eu vou selecionar e vou colocar aqui cadastro, underline, clientes. Ou eu posso colocar somente clientes, se eu colocar TB clientes, que é a tabela de clientes, aí fica a seu critério. Eu vou colocar cadastro clientes, tá bom? Então, dentro daquela pasta do cadastro de Tiririca lá, que é isso daqui, né? Olha, cadastro Tiririca, eu vou pegar e colocar o arquivinho chamado cadastro de cliente. Nota que eu dei 2 cliques na pastinha que eu criei, apareceu aqui em cima, descolocar o C2, Tiririca, modas, o nome do arquivinho. Clico no salvar, ó. Gravou a tabelinha.
Ah, eu quero pegar essa tabelinha, ó, vou fechar aqui no Word, tá? Ó. Fecho o Word. Legal? E vou lá na minha área de trabalho. Minha área de trabalho tá cheia de ícone, uma maravilha, né? Aqui dentro, aqui, ó, vou abrir a minha meu Windows Explorer. Vamos abrir aqui o C2 pontos e vamos escolher aqui o Tiririca Modas, tá? Tá aqui e tá aqui o arquivinho, olha que bacana, ó. Posso clicar nele com o botão direito do mouse, posso copiar, olha lá. Posso vir aqui no fundo, tá? Aqui no fundo da minha área de trabalho, clicar com o botão direito, colar atalho. Não vou colar normal, senão vai mover o arquivo. Mover não, vai pegar, fazer uma cópia do arquivo idêntico que está na pasta na minha área de trabalho. E aí eu vou ter um problema sério, porque aí vai ter dois arquivos, só que um vai ficar cada dados, vai dentro da pasta que queria que ficar lá bonitinho para mim, vai ficar vazio, sem informações. Então, colando o atalho, toda vez que eu der dois cliques no atalho, e tudo que eu fizer vai salvar dentro do arquivo que está dentro da pasta correta que eu criei, que é a Tiririca Modas. Olha lá. Então, se eu vier aqui, ó, cadastrar alguma outra coisa para poder, de repente, fazer um teste, né? Vamos colocar lá um monte de K, tá? Um monte de letra O, um monte de P, e assim em diante, tá? Deixa eu só pegar aqui, abrir aqui para todo mundo aparecer bonitinho, para que eu possa ver o que é, ok? Então, lá, os números do telefone. Nota que isso aqui é só para fazer um teste, tá? Não vou ficar com muita coisinha, não, senão eu tô lascado aqui, né? Aí eu vou ter que ficar digitando tudo, vai dar um trampo danado, tá? Aqui deu uma quebrada, né? Deixa eu ajustar um pouquinho esse daqui. Isso. A data, o RG, né? E o CPF, ok? Bom? Isso. Então vamos supor que isso aqui é o meu registro de um outro cliente que eu estou cadastrando. Suponhamos que seja isso. Vou salvar, olha. Tá? Se nós fecharmos o MS Word de novo, ó, vou clicar e fechar. Perfeito? Se eu der dois cliques aqui no ícone, olha só, ele vai aparecer lá bonitinho para nós, do jeitinho que eu salvei, a última vez aí que eu salvei. Bacana? Pessoal, acho que até aqui tranquilo, né? Não tá tendo dúvidas não, né? Muito fácil. Concorda comigo? Tem alguma pergunta aí, galera? Se quiser fazer no chat aí ou falar, abre o microfone, fique à vontade. Acho que tranquilo até aqui, né? Tranquilo? Por favor, dá um retorno para mim. Tem que falar assim. Kathleen, você está presente na aula. Isadora, você está aqui conosco. Vamos fazer desse jeito, que aí o aluno responde, né? Ó, João Flávio, Amanda, João Pedro, vocês estão aqui presentes, fale. Ah, Amanda respondeu, tranquilo, tranquilo, né? Então vamos lá, galera, ó. E se eu quiser pegar, nota que eu peguei, inseri linhas, inseri coluna, fiz uma loucura aqui de informações, olha só. E se eu quiser excluir, tá? Então vamos pegar aqui e selecionar linhas, olha só. Se eu pressionar o delete, ele vai apenas apagar o conteúdo que está dentro da linha, tá? Mas a quantidade de linhas permanece. Vamos diminuir o zoom para ver isso, ó. Legal? Na brincadeira eu estou com duas páginas, tá? Eu vou pressionar o delete, ou delete, né? Se você falar no inglês bonitinho aí, né? De repente vai assim, o professor Joel não falou certinho. É delete, não delete. Eu vou pressionar o delete ou delete, ele vai apagar os dados da primeira linha, mas a tabela vai continuar do mesmo tamanho, olha só. Ele apagou aquela primeira linha. Desculpa, a segunda linha do teste que eu fiz, olha lá. Mas a quantidade de linhas permaneceu. Perfeito? E se eu, Joel, de repente falar assim, eu quero apagar essas linhas, tirá-las daqui, não é apagar só as informações, é apagar as linhas. Basta selecionar, olha. Botão direito no que eu selecionei, excluir linhas. Olha lá, sumiu a quantidade de linhas. Se eu quiser selecionar mais uma quantidade, clicar com o botão direito, excluir linhas, olha só. As linhas
também, olha, selecionando, clicando com o botão direito e excluir linhas. Eu estou fazendo com o zoom pequeno para você ver o que está acontecendo. Não é necessário fazer com o zoom no seu, tá? Ele fala assim, por que eu vou fazer com zoom pequeno aqui? Não preciso. Não, você não precisa. Tá? Você pode fazer. Eu voltei, desfiz aqui, deu Ctrl Z para voltar, tá bom? Ó, Ctrl Z, voltou tudo, olha lá, ó, tudo bonitinho. Você pode fazer isso com o zoom, um tamanho normal, para ficar fácil de você enxergar. E eu posso vir aqui, olha, apagar só essa linha, com Delete, ou Delete. Ou eu posso vir aqui, ó, com o mouse, selecionar as linhas, clicar com o botão direito e excluir linhas. Também vai estar excluindo, olha só, seleciono, botão direito, excluir linhas. Então eu posso fazer desse jeito, se quiser, ó, botão direito, excluir linhas. Aí você que decide, não interferir nisso. Perfeito? Vou dar o Ctrl Z e desfaz o que eu fiz, ó, até voltar na linha que eu tinha colocado. E se eu quiser excluir colunas, tá? Por exemplo, de repente você colocou aí as colunas e você se arrependeu de ter colocado CPF e RG. É só vir aqui em cima, olha, clica, ó, tá vendo que o cursor muda de forma? Ele seleciona a coluna, olha lá, ó. Então clique, não solta e arrasta, olha. Eu quero excluir até a data de nascimento. Selecionei, botão direito do mouse, excluir colunas, tá? De repente você fala assim, eu não quero excluir, dá o Ctrl Z. E se eu quiser fazer virar uma só coluna? Bom, de repente eu quero mesclar uma célula, alguma coisa desse tipo. Se eu mesclar dados de células que já têm informações, eu vou perder alguma informação, tá? Olha só. Por exemplo, o bairro e o telefone. Se eu selecionar os dois quadrinhos e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção mesclar células, ele vai pegar e perder a divisa da minha coluna, olha só. Eu quero pegar, Joel, selecionar desse jeito aqui também, ó. Selecionar, botão direito, mesclar, tá? Olha como que ficou. Então, de repente, não é interessante fazer assim. Mas, de repente, você queira fazer desse outro jeito. Quer ver, ó? Botão direito, da linha para selecionar a linha, né? Olha. Eu posso vir aqui, olha, inserir uma linha para ele. Inserir, tá? Uma linha acima. Olha lá. Vou vir aqui, ó, inserir uma outra linhazinha aqui acima, tá? E aí eu vou pegar essa linha que eu inseri, vou clicar com o botão direito, vou mesclar células. E aí dentro desse quadrinho que eu mesclei, eu vou colocar aqui, vamos fazer assim, tabela de cadastro de clientes, tá? Então um espaçozinho. É só para enfeitar, não quer dizer que você precisa fazer isso. Estou só mostrando para você que existe condições de você fazer. Mas não, você não é obrigado a fazer isso, tá, galera? Ó, desse jeito que eu tô fazendo. De repente, assim, por que eu vou fazer isso igual eu já tá fazendo? Não tem necessidade, né? Mas se quiser fazer, tá aí a opção. Pode fazer, ok? Aí eu vou ter a tabelinha. Olha só. E o efeito dele para mim. De repente, você pode pegar aqui, se você quiser, mesclar a linha de baixo também, né? Eles falam, essa linha de baixo aqui eu quero mesclar também. Ó. Eu selecionei, vou mesclar ela, mesclar células. E vai dar uma impressão como se tivesse dado um espaço, né? Para não ficar tudo juntinho, olha lá. Tá? Lógico, né? Se nós salvarmos, clicar para atualizar, para salvar. Se eu fechar o MS Word e abrir de novo e for lá no atalho, já vai abrir direto para mim. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, olha, vou fechar o Word, tá? Vou dar 2 cliques aqui no cadastrar clientes, ok? Nota que aqui é cadastro de cliente, deixa eu tirar esse atalho aqui para não ficar me atrapalhando. Cadastro clientes, tá?
clientes. Dou 2 cliques, olha só, ele já abre para nós lá dentro no MS Word. Então, toda vez que o cara for trabalhar, ele não precisa ir lá, vir aqui, ó, Word, né? Clicar aqui para abrir ou clicar aqui, né? Desse jeito. Ele pode vir direto aqui, olha, dá 2 cliques, fica mais prático para ele abrir. Ok? Bom, galera, nota que tabelas é um recurso bem interessante e tem mais coisas para fazer de tabelas, tá? Eu passei apenas o início de tabelas aqui para vocês. Tem mais coisas que vocês podem fazer pertinente a tabelas, tá? O que nós vamos fazer? Agora são 9h10, 9h07, 9h10 mais ou menos. Eu vou liberar o horário para vocês tentarem fazer esse exercício sozinhos, tá? Eu gostaria que vocês realmente tentassem fazer, não ficassem só no que eu expliquei. Ah, Joel, eu só vi a campanha que você explicou e nem fiz, eu fiquei com preguiça de fazer. Pega o horário agora e tenta fazer a tabela. Eu vou finalizar a gravação e a gravação vai ficar disponível. Se tiver dúvidas, vocês podem usar lá o videozinho para poder consultar. E se tiver alguma dúvida que você não conseguiu, você pode me chamar no chat, tá? Que aí eu dou um feedback para vocês. A nossa próxima aula, nós vamos fazer tabelas, mas não desse jeito. Nós vamos fazer tabela de uma outra forma, tá? Aí nós vamos desenhar uma tabela onde que dá a ideia como se estivesse fazendo um ficheiro, alguma coisa desse tipo. Perfeito? Então, hoje, nós vamos ficar com essa ideia de tabela, para vocês entenderem como que funciona o recurso de tabela. Ah, se você quiser pegar e colorir também, pode, não tem problema. De repente, você fala assim, eu quero pegar, mudar as cores da fonte, tá? Eu quero mudar a cor do fundo da minha tabela. Se você vier aqui, olha, tá? Você vai ter um efeito de sombreamento, onde você também pode mudar esse efeito de cor. Eu ia falar sobre isso aqui um pouquinho mais na aula que vem, mas de repente você fala assim, eu quero pegar e aprender a fazer isso hoje, tá? Então você pode vir aqui, olha, mudar a cor do sombreamento do fundo dele, perfeito? Aí eu quero pôr uma cor mais clarinha, um azul claro, ó. Olha como vai ficar, ó. De repente você pode também, se você quiser, né, olha, selecionar aqui, olha, a tabelinha, e mudar uma linha, mudar outra linha, outra cor, e assim em diante, tá bom? Eu posso utilizar, deixa eu pegar aqui, se dá para fazer selecionado aqui. Cadê? Designer. O que eu queria aqui não está tendo. Cadê? Aqui, design da tabela. Estou caçando isso aqui. Eu posso pegar aqui, olha, e selecionar alguns designers já prontos, pré-definidos, né? Olha, você que vai decidir, eu não vou interferir nisso, tá? Você pode fazer uso do que ele já está se propondo aí, que ele está te oferecendo, tá? Observa que eu fiz uso, ele mexeu tudo na minha configuração da minha tabela, olha só, ele puxou ela para o outro lado, não é onde eu queria, né? Bagunçou tudo a formatação da minha tabela, olha só. Então, dependendo de alguma coisa que você faça, não fica legal também, vai interferir na formatação dela, tá? Eu desfiz, eu vou escolher um outro modelo, olha. Nota que todo modelo que eu escolho aqui, olha, ele está interferindo na minha formatação, olha só, está movendo a minha tabela. Então, de repente, você pode falar assim, mas eu não quero então usar esse formato, aí fica a seu critério, tá? Você pode você mesmo pegar e vir montar do jeito que você quer e não utilizar o que ele está colocando para você, para não bagunçar a formatação que você já criou, a formatação que você já montou. Galera, ó, eu vou deixar o tempo livre para vocês fazerem, porque se eu ficar falando e você não fizer também, você não vai aprender, tá? E aí eu quero perguntar para vocês, tem alguma dúvida até aqui? Tá com alguma dúvida? Tranquilo? Dá para fazer? Vocês acham que vocês conseguem fazer? Dá um feedback para mim aí, galera, por favor. Se eu liberar o horário aí, vocês acham que dá conta de fazer? Conseguem? Então tá. Então tenta pegar, abrir a aula, tá? Vou finalizar a gravação e aí vocês pegam a aula e tentam fazer pela aula gravada, ok? Tô parando a gravação.